continua abençoando preciosos irmãos, preciosas irmãs. Que Deus ricamente abençoe você, abençoe seu lar. Espero que você teve aí um bom fim de semana abençoado com Deus e que Deus pôde te amparar, te sustentar. E eu peço que Deus continue enriquecendo a sua vida com a presença dEle, curando todas as enfermidades, todos os obstáculos, porque parece muito, mas que Deus te livra de todos os obstáculos, todas as armadilhas. Satanás ele é campeão, né, de fazer armadilha, mas Deus prometeu que Ele livra nós de todas. E que o ouvinte sempre permaneça na fé, nunca naufraga na fé. O naufragar na fé é um dos naufrágios mais tristes que tem, é o naufrágio da fé. E eu peço que Deus continue te dando sabedoria para você manejar seu lar, seu trabalho. Que Deus dá sabedoria para você permanecer na mensagem, não desviar da mensagem, que é prejuízo desviar da mensagem. Não há lucro nenhum você deixar a mensagem, porque não tem onde ir para servir Deus, a não ser através da mensagem. Ouvinte precioso, nós tem aqui no livro de São Mateus, no capítulo 11, quando Jesus acabou de instruir os seus discípulos, partiu dali para ensinar a pregar na cidade deles. Jesus tinha acabado de instruir os seus discípulos e ensinar na cidade deles. João ouviu do cárcere falar dos feitos de Cristo. João lá do cárcere, João Batista, estava preso. E lá do cárcere ele ouviu falar dos feitos de Jesus. Ele ouviu falar das maravilhas que Jesus estava fazendo. João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Quando ele estava no cárcere, preso, João Batista, e ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava fazendo maravilhas, expulsando os demônios, curando os enfermos, ele pegou 2 discípulos dele, João Batista, e mandou perguntar para Jesus se era ele mesmo, ou devia esperar outro. Essa pergunta que João Batista manda perguntar para Jesus, manda os discípulos perguntar para Jesus se era ele mesmo, ou devia esperar outro. O irmão Branda disse assim, irmão, baseado na declaração de um outro missionário. O irmão Branda disse assim, que esse missionário costumava dizer que João Batista era uma velha águia que tinha perdido a visão. Então a águia também perde a visão? Porque o que nós temos investido na águia, a posição que nós temos dado à águia é muito alta. E, na verdade, ela merece essa posição, que ela é o maior pássaro,
ela que mais vê longe, e ela vive muito tempo, é uma vencedora. Mas o irmão Branham disse que João Batista, baseado num outro pregador, que nessa altura aqui que João estava preso, que o rei Herodes mandou prendê-lo, e ele ouvindo falar dos milagres de Jesus, ele ouviu falar, mas ele não estava vendo, embora que foi ele que batizou Jesus. Ele mandou perguntar para Jesus. Pergunta para ele se é ele mesmo. Ele mesmo quem? Se é ele mesmo o Messias. Se é ele mesmo o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo, ou nós devemos esperar outro. É uma pergunta que ela coloca dúvida. Que ela mostrava que João Batista, ele que apresentou Jesus como Cordeiro de Deus, e nós encontramos João Batista agora reprovando o que ele falou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele manda perguntar se era ele mesmo. Ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E ele falou isso baseado na pomba, no Espírito Santo que desceu sobre Jesus. Porque Deus falou com João assim: você vê o Espírito Santo descer na forma de uma pomba, é ele. E quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, Jesus falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Até aí estava tudo bem. Ele batiza Jesus, depois ele fala para o discípulo que quem estava com a noiva era o noivo, que ele era um amigo do noivo, que ele tinha que diminuir e Jesus crescer. Que Jesus tinha a pá na mão e ele ia separar a semente da palha. Ele deu todo esse elogio para Jesus. Que ele ia levantar os montes, ele ia levantar os vales e ele ia baixar os montes. Todo esse elogio João Batista dá para Jesus. Aí não encontra João Batista preso. Olha bem o que prisão faz. Quando estava solto, livre, ele deu todo esse elogio para Jesus, que eu disse. Elogiou Jesus, que Jesus tinha a pá na mão, ia separar a semente, ele ia queimar as paias, que ele estava com machado, ele tinha um machado para cortar a raiz da árvore, que Jesus, que ele tinha que diminuir, Jesus crescer, que ele batizava pelo arrependimento, mas que Jesus ia batizar com o Espírito Santo com fogo. Olha, ele enche Jesus de elogio. E ele coloca Jesus no lugar de Jesus, lugar alto. Ele chega a falar que ele não era digno nem de carregar, nem de desatar a sandália de Jesus. Tudo isso ele faz enquanto ele não vai preso. Tudo isso. Mas depois que ele foi preso, ele perdeu a unção. Você viu o que prisão faz? Às vezes a pessoa fica presa por dinheiro, outro fica preso por sucesso, outro fica preso pelo medo. Hoje a prisão, a pior prisão que tem
que Deus fala que o diabo coloca o homem é no medo. E se é um dia que o povo está medroso, é hoje. Com medo de morrer, com medo de ficar doente, é hoje. Hoje é dia que o medo tomou conta da terra, que esse coronavírus assustou o mundo inteiro. E quando João Batista estava preso, e ele sabia que ele ia morrer, que Herodes ia matar ele, que ele ia morrer, como morreu mesmo. Aí ele chama 2 discípulos e manda os 2 discípulos perguntar para Jesus se era ele mesmo, ou devia esperar outro. Mandou perguntar para Jesus. O irmão Brana diz que João Batista estava sem unção. Ele tinha perdido a unção. Aí o irmão Brana aproveita, quando o irmão Brana fala de João Batista, que João Batista tinha perdido a unção, o irmão Brana aproveita, fala de Lia, que Lia também, quando pediu para atacar fogo naqueles 50, ele estava sem unção. Quando Eliseu manda aquelas 2 ursas matar aqueles 40 meninos, estava sem unção. Então ele vai mostrando que eles perderam a unção em determinado tempo do seu ministério. Ele diz que Jonas, quando Jonas sobe no monte, depois que ele termina de pregar em Nínive, ele estava sem unção, porque ele estava irritado, pedindo a morte, reclamando do sol, que o sol estava quente demais. Ele preferia morrer do que viver. Ele diz que João Batista, ou melhor, Jonas, tinha perdido a unção. E olha que Jonas estava ungido, hein? Pregou para a cidade de Nínive, 120 mil habitantes, converteu tudo. Agora não encontra Jonas reclamando do sol, pedindo a morte. O irmão Brana disse, ele tinha perdido a unção. Aí o irmão Brana, aproveitando o assunto, o irmão Brana disse que conheceu o compositor de hino, que acabava de fazer o hino, ia no bar beber. E o outro acabava de fazer hino, ele ia por rio para se matar. Ainda ele fala daquele que escreveu o hino, a fonte de sangue da veia de Manuel. Um hino muito inspirado, a fonte de sangue da veia de Manuel. E ele, quando ele estava ungido, ele escrevia esses hinos inspirados. Quando a unção saía, queria se matar, o outro ia no bar beber. Então, cadê Sansão? Sansão, quando perdia a unção, ele regressava para Dalila. Quando ele estava ungido, ele rebentava os amarrios, as correntes. Quando ele perdia a unção, ele voltava de novo nos braços de Dalila. Então uma hora tinha, uma hora não tinha. E uma hora era usado por Deus, outra hora não era. Ele também aproveita e fala sobre Maria. Diz que quando Maria chegou, que ela perdeu Jesus por 3 dias, aí ela voltou procurando Jesus entre os parentes, não achou. Ela voltou ao templo, encontrou Jesus pregando aos doutores. E ela falou, você não sabe que eu e o seu pai estamos à sua procura? Ela fala que José era o pai de Jesus. E José não era o pai. Aí Jesus falou assim, você não sabe que convém eu cumprir, fazer os negócios do meu pai? Ele não estava falando de José, porque José era carpinteiro.
E o que ele estava fazendo ali, falando de Deus. Então o negócio do pai era na igreja, era responder ou perguntar as coisas de Deus. Então o irmão Branham disse que Maria também tinha perdido a unção. Por isso que ela falou que José era pai dele. Então são pessoas... O irmão Branham perdeu a unção por 5 anos. Ele falou que nesses 5 anos que ele ficou sem unção, ele disse que ele viu que a sua igreja estava tudo acabando. É claro, irmão, quando ele pega o revólver para atirar no seu ouvido, ele estava sem unção. Quando ele pega no fio elétrico para morrer, ele estava sem unção. Mas Deus cuidou dele assim mesmo. Mesmo sem unção, mas estava sem unção. Ele disse que ele ficou sem unção 5 anos. O irmão Branham disse que ele perdeu a unção por 5 anos. Então, irmão, se esses grandes homens, como Elias, Eliseu, Jonas, João Batista, Maria, William Branham, eles perderam a unção, isso sem falar do rei Saul. Sem falar do rei Saul. Você acha que quando o rei Saul estava atacando lançada em Davi, ele estava ungido por Deus? E quando ele estava espetando Davi na cama, e a esposa de Davi, a Mical, falou para Davi: meu pai vai matar você essa noite. Pula pela janela e vai embora, Davi. E eu vou fazer um boneco e vou largar no seu lugar. E entrou lá o mensageiro e espetou o boneco. Quando viu, não era Davi. Um homem desse está ungido? Não está ungido, mas ele era ungido. Tinha hora que Saul era ungido, porque Davi disse: não toca no ungido do Senhor. Mas tinha hora que ele não era ungido, tinha hora que ele era usado pelo diabo. Tinha hora que Davi tinha que tocar harpa para o diabo sair dele. E o espírito que entrava nele era espírito violento. Nós encontramos também Pedro, em São Mateus 16, quando Jesus diz: quem diz aos homens que eu sou? Pedro diz: um diz que o Senhor é Elias, outro Jeremias. Aí ele diz: mas vós quem diz que eu sou? Pedro disse: tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que revelaste, mas meu Pai que está no céu que te revelou. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra quer dizer revelação, sobre essa revelação, que revelação é chamada de pedra. Eu edificarei a minha igreja. E as portas, plural, e as portas, está no plural, do inferno não prevalecerá contra ela. Pedro acaba de falar isso. Jesus fala assim: bom, eu preciso descer para Jerusalém. Pedro fala: não vai não, Senhor. Aí eu preciso descer lá que eu tenho que morrer. Não vai não, Senhor. Já não era mais Pedro. Já era o diabo falando na boca do Pedro, mas é coisa de minuto. É coisa de minuto. Você vê Sansão, no mesmo tempo que estava amarrado pelos filisteus, ele já levantava, já tinha a unção de quebrar o barril. Numa hora Deus, outra hora sem Deus. Como é difícil essa caminhada humana, né? Então João Batista manda perguntar para Jesus se era ele mesmo ou devia esperar outro. Irmão, mas não é ele que apresentou Jesus, não é ele que elogiou Jesus, não é ele que falou que depois dele vinha um maior do que ele, que ia batizar com o Espírito, com fogo. Não é ele que falou.
que Jesus ia levantar os vales e baixar os montes. Não era ele, que ele não era digno nem de desatar a sua sandália, mas ele estava surdo. Aí ele estava surdo. Quando ele foi preso, na prisão ele perdeu a unção. Aí a pessoa se torna presa na vaidade, preso no dinheiro, a pessoa fica presa na ruindade, não consegue ser humilde, fica preso nas coisas do mundo, perde a unção. Prisão, ela faz a pessoa perder a unção. Porque quando Sansão estava preso no braço de Dalila, preso pelos maridos, ele estava sem unção. Pois que ele recebia unção, ele arrebentava os maridos. Uma hora amarrado, outra hora livre. Uma hora sem unção, outra hora ungido. Então a gente vai vendo como é que a vida cristã. Eu estou falando de grande homem, não estou falando de Acabe, não. Acabe tudo bem. Eu estou falando de grande homem como Elia, homem como Eliseu, homem como João Batista, Jonas, homem como Ilha Brana, homem que perderam a unção, não para sempre, mas por um tempo perderam, voltou, receberam a unção de volta, mas Joana não fala que ele voltou, não. Joana não fala que ele voltou, e nem João Batista. João Batista não fala que ele voltou, recebeu a unção, não. Eliseu voltou, Sansão voltou, ele saiu do moinho, totalmente ungido, que arrebentou as colunas. Ali a unção estava ainda mais ainda com ele, quando ele saiu, porque o cabelo dele era novo. O cabelo novo é o 7 selo, né? Ele perdeu as 7 tranças, as 7 eras, acabou, mas no lugar das 7 eras estava agora os 7 selos. Viu como é que as coisas deu? No lugar das 7 eras, agora estavam os 7 selos. De todo jeito, nós estávamos nos 7. Se nós não estávamos nas 7 eras, nós estamos nos 7 selos. E os 7 selos, que as 7 eras é um. Os 7 selos, ele está unido nas 7 eras, porque cada era é um selo que se abre. Os 7 selos é o guarda-leão das 7 eras. Quem guarda as 7 eras é os 7 selos. O leão é o primeiro selo. Quem é o leão? Paulo, que guardou. O segundo selo, quem que sai no segundo selo? Columba. Terceiro selo, Lutero. Quarto selo, Ilha Brana. Os 4 guardiões que guardam a árvore noiva. Mateus, Marco, Lucas e João guardou Jesus, a árvore noiva. Paulo, Columba, Martim Lutero, Mambora guardou a árvore noiva. Todos eles são guardas de árvore, são guardiões de árvore, para não deixar ninguém comer do fruto, tanto da árvore da vida, que é Jesus, como comer do fruto da árvore da vida, que é a noiva. Agora João mandou perguntar para Jesus se era ele mesmo ou era outro. Você vai encontrar, irmão, é triste dizer isso, mas é verdade, muito irmão que um tempo ele declarava uma coisa e já não declara mais. Tem um tempo que ele falava uma coisa e hoje ele não fala mais o que ele falava. Tem um tempo que ele não perdia um culto, hoje ele já perde. Tem um tempo que ele tinha um desejo de ganhar alma, hoje já não tem mais. Você vai vendo que não é só com Elia, não é só com Eliseu, não é só com Jonas, não é só com Maria, não é só com João Batista, não é só com o irmão Brana.
não é só com Sansão, não é só com Moisés. Moisés também perdeu. Quando ele feriu a rocha 2 vezes, estava sem unção. Ele estava irado. Deus levou ele embora, ele perdeu a unção. Para ferir a rocha 2 vezes, é crucificar Cristo 2 vezes. Ele também perdeu, e aí Deus levou embora. Porque Deus não podia fazer mais nada com Moisés. Deus não podia trabalhar mais com ele. Que nem João Batista. Não teve mais como trabalhar. Como trabalhar com João Batista, que ele estava duvidando que Jesus era o Cordeiro. Sendo que foi ele que apresentou Jesus, agora estava duvidando. Então o que João Batista estava fazendo? Reprovando a sua própria mensagem. Reprovando a sua própria afirmação. E se aconteceu com eles, que era homens de frente, que era homem de frente do Evangelho, e nós? E nós? Quantas vezes, às vezes nós não perdemos a unção, aquele não quer cantar mais, não quer mais louvar, se vai na igreja, vem, nem amém fala, não fala nem glória a Deus, perdeu a unção de cristão, a unção de adorador. Se eles perderam, por que nós não perdemos? Perde sim. Só que nós temos que se humilhar a Deus, para Deus devolver para nós como devolveu para Sansão. Devolveu. Deus deu uma coisa para Sansão maior do que ele teve. O segundo ministério de Sansão foi maior do que o primeiro. Por isso que Zacarias está dizendo, a glória do segundo templo é maior do que do primeiro. E Boaz falou para Ruth, a segunda coisa que você está fazendo para mim é maior do que a primeira. A primeira foi eu sempre trabalhar no meu campo. Foi uma grande coisa. Mas você deitado no meu pé é maior. É maior. Então, as 7 tranças de Sansão era grande, era bom. Ele fazia maravilha com aquilo. Mas essa nova trança, que ele ganhou ela no moinho, essa que veio, essa que nasceu no moinho, nascer no moinho é nascer no sofrimento. Essa nova trança dele, que ninguém tinha pegado nela, ela era virgem, nem a sua mãe, nem Dalila tinha pegado, com essa trança que ele cumpriu o seu ministério. Com a primeira ele não cumpriu. Fez maravilha, mas não cumpriu o seu ministério. E o importante é cumprir o nosso ministério. Milagre é bom, cura divina é bom, prosperar na vida é ótimo, mas o importante mesmo é nós cumprir o nosso ministério, nós encerrar nossa vida com Deus, porque quando Sansão saiu do moinho, ele saiu com o novo cabelo, que é o 7 selo, que trouxe uma unção maior, que trouxe um poder maior, o 7 selos. Então, meu irmão, nós vamos vendo aqui, que João, ele está sem unção, ele está preso. E quantas pessoas não estão presa e sem unção, preso em tanta coisa, porque a prisão tem vários tipos de prisão, Aí a pessoa pensa que não é preso e é um prisioneiro do serviço, é um prisioneiro da vaidade, é um prisioneiro do capricho, uma pessoa caprichosa, uma pessoa que nada se convence ela, são tudo prisão.
E prisão não tem jeito de ser ungido prisioneiro do mundo, né? Tem que ser prisioneiro de Cristo. Aí ele mandou perguntar para Jesus se era ele mesmo ou devia esperar outro. Sabe o que Jesus fez? Sabe o que Jesus fez? Jesus falou para os dois mensageiros: espera aí, você não vai embora não. Vocês dois esperam. Eu vou fazer uma reunião agora. Eu estou para começar uma reunião. Vocês chegaram numa hora boa. E o que acontecer na reunião, você leva para João Batista. Eu não vou falar nada. Se eu sou eu mesmo ou deve esperar outro. Vou fazer uma reunião. E o que você vê na reunião é a resposta. Aí Jesus fez a reunião. Cego viu, coxo andou, aleijado, surdo viu, cego viu, leproso ficou limpo, e os dois vendo. Quando acabou a reunião, Jesus falou assim: vai lá, fala para João que vocês viram. Porque a resposta não é eu que dou, é o que eu faço. Eu não vou falar. Vai lá, fala para João que sou eu mesmo, para ele ficar sossegado, que ele não errou não, que ele acertou quando falou que eu era o Cordeiro de Deus. Vai lá, fala para João. Não, eu falei, não. Fica aqui na reunião, vê o que acontece na reunião, é a resposta que vocês vão dar para João. Aí chegaram lá, João falou: e aí? Falei assim: olha, ele está expulsando, nós vimos expulsar demônio, curar os enfermos, nós vimos ele curar os leprosos, nós vimos ele dar visão para cego. Tá bom, João Batista? O que Jesus está fazendo serve? Aí João morreu sossegado, porque sabia que o seu trabalho foi certo. Ele apresentou o Messias, o Cordeiro, e lavou o Cordeiro aí. Ele morreu sossegado, partiu sossegado, porque viu que o seu ministério prosperou. Mas quem dá a resposta não é nós. Eu sou um cristão. Isso não é resposta. Você é crente? Eu sou. Isso aí não é resposta. Você é crente? Eu não sabia. Você é crente? Eu sou. Isso aí não é resposta. Quem dá a resposta é o que você faz. É a sua vida. Por isso que Jesus foi claro: pelo fruto conhece a árvore. Quem dá a resposta não é você. É o que você está fazendo. É o que você está fazendo que fala por você. Que mostra se você é cristão, não é o que você faz. É a sua vida. É ela que fala por você. Aí os dois virou e foi embora. E os dois iam indo embora. E Jesus ficou olhando por trás os dois indo. Jesus começou a olhar por trás e ver os dois. Aí, e os discípulos tudo olhando os dois, levar a resposta para João. Aí quem pensava que Jesus ia criticar João. Ia falar: tá vendo? Olha aí, olha. Apresentou eu, falou que eu ia levantar o vale, descer os montes, que ele não era digno de desatar minha sandália. Olha aí, olha. Preso, agora é um prisioneiro, sem unção,
O que ele pregou, ele já não afirma mais, tem dúvida até da pregação que ele fez. Olha aí, olha a situação de João Batista. Mas não. Ele olhou os dois indo embora e o próprio discípulo. João Batista, nascido de mulher, ninguém é igual a ele. Ponhou ele acima de todos os profetas. João Batista não é uma cana agitada pelo vento. Ele disse que João Batista não era um homem agitado pelo vento de doutrina. João Batista podia vir fariseu, podia vir saduceu, podia vir sacerdote, sumo sacerdote, herodianos, escribas, podia vir quem fosse. Ele não movia o pé da fé dele. Ele falou, João Batista não é um homem agitado pelo vento. Ele é um homem firme. Ele é um homem de peso. João Batista não é agitado. João Batista, aí ele começou a elogiar João Batista. Olha aí, bem. Começou a elogiar João Batista. Aí falou assim, João Batista não é um homem que mora em palácio, porque quem mora no palácio é rei. Quem mora no palácio é rei. João Batista mora no deserto. Começou a elogiar João Batista. Ô irmão, para terminar, se tinha uma hora boa para Jesus criticar João Batista, era aquela. Aquela era a hora de Jesus criticar João Batista. Se Jesus fosse um crítico, né? Se Jesus fosse um crítico. Fala, olha aí, olha. Uma hora diz que eu sou um cordeiro de Deus, outra hora não sabe quem eu sou. Uma hora eu sou maior do que ele é o menor, agora mandou perguntar se é eu mesmo. Olha aí que situação desse homem. Se ele fosse criticar, ele tinha tudo para criticar João Batista. Ele tinha tudo para criticar João Batista. Mas ele não criticou. Ele elogiou. Nascido de mulher. Não tem um igual João Batista. Não tem um igual João Batista. Ele não é uma cana agitada pelo vento. Quem mora no palácio é o rei. E ele não é rei. Ele mora no deserto. Ele é a voz que clama no deserto. Ele elogiou. Irmão, irmã, tem hora na vida que a pessoa fica numa situação que você pode criticar ela, abandonar ela, desprezar ela, falar coisa ruim dela, porque ela dá motivo. Mas se você é um cristão, você não faz, você elogia. Tem hora que a pessoa, ela provoca você criticar ela. Ela faz coisa que ela inspira você a criticar ela. Que ela inspira, ela obriga você a criticar ela. Eles falam assim aí no mundo, né? Não ponha palavra na minha boca. Quer dizer, se você põe a palavra na minha boca, aí eu falo. Mas se é cristão, pode pôr palavra na sua boca. Você engole como a cobra, aquela vara de Moisés engoliu da Jane Jambe. E você leva aquela vara dentro de você, como a cobra de Moisés levou a de Jane Jambe. Engoliu e levou embora.
Não põe palavra na minha boca, não. Você está ponhando palavra na minha boca. E se for você engole. Você engole. Se você é um cristão, você engole. Que nem a cobra de José, engoliu de Janijame, acabou o problema. Acabou o problema, acabou a luta das cobras. Não teve mais luta de cobra. Não teve mais. A de José engoliu, acabou as brigas. Acabou as brigas do casamento, acabou as brigas dos filhos, acabou a briga dos irmãos da igreja. Acaba tudo quando engole. Quando engole. Ah, mas a pessoa falou coisa para mim, o que ela falou para mim, o que ela fez para mim, eu vou criticar ela porque ela merece. Não. João Batista estava no ponto de Jesus criticar ele. Ele fez tudo para receber crítica de Jesus. Na frente de todo mundo, mandar perguntar para Jesus se era ele mesmo ou devia esperar outro. E Jesus ia começar o culto, irmão. Ele ia começar o culto. E os dois discípulos perguntam. Podia até tirar a unção de Jesus, até desequilibrar Jesus na pregação. Mas Jesus falou assim, olha, veja o que eu vou fazer e você leva para João Batista o que você vê na reunião. E o que ele viram for maravilha. Então levaram as maravilhas que Jesus fez para João Batista. O que convenceu João Batista que era Jesus mesmo, não foi Jesus falar, sou eu, mas foi o que Jesus fez, a maravilha de Jesus. E o que convence nós que Jesus é Deus, é as maravilhas que ele faz na nossa vida. É a maravilha que ele faz no nosso lar. Deus continua te abençoando em nome de Jesus Cristo. Uma pergunta, então, o irmão Oliveira Marcelo pergunta: o que significa o que vós digo na escuridão, dizei-o na luz do dia, e o que vós diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados? Mateus 10, 27. Isso aí está falando do trono branco, irmão Marcelo, né? É. Viu, precioso irmão Marcelo? Isso aí está falando do trono branco. É uma parábola que Jesus está jogando ela para o trono branco. Que o apóstolo Paulo fala em Romano 2, que o segredo do homem será julgado pelo evangelho dele. O segredo do homem será julgado pelo evangelho dele. Então tudo que a pessoa fez, escondido, que ninguém sabe, ninguém sabe, Jesus disse, será manifestado naquele dia. Então ele está falando do trono branco, aonde todo o segredo, todo será colocado em cima da mesa. Nada passa lá sem ser mostrado, esclarecido. O irmão Zair Antônio pergunta: boa noite, pastor Joel, qual o significado do grito em Josué 6:20? O grito em Josué 6:20, que ele gritou, e quando ele falou, quando eu gritar, vocês gritam também, que o muro cai. Eu não sei explicar por mão agora, porque cada grito tinha um significado. Cada grito tinha um significado. O que eu sei é que que Josué pediu, ele pediu união. Ele pediu para tudo ser um. O que ele estava pedindo é para ser um. Tudo nós vamos ser um. Quando eu gritar, vocês gritam também. Então não era grito, era um grito. Porque todos os gritos se uniu, se tornou um grito, e aquele grito, o som daquele grito, o eco daquele grito, derrubou o muro. O eco daquele grito derrubou o muro. Por isso, irmão Demar? Irmão Zair. Irmão Zair. Por isso, irmão, tem muitas vezes, é difícil dizer isso, mas é verdade. O irmão Brana tinha um irmão na igreja, uma irmã na igreja, que ela gritava, glória a Deus. Não direto, né? Mas cada vez em quando o irmão Brana falava uma palavra, aleluia, mas era harto.
Aí um moço que estava assistindo a reunião saiu da reunião e foi embora. Outro dia ele encontrou com o irmão Brana e falou: irmão Brana, sua reunião estava maravilhosa. Até que aquela mulher começou a gritar. A hora que ela começou a gritar, eu levantei e fui embora. Aí o irmão Brana falou assim: foi naquela hora em diante que eu passei a ser ajudado por Deus. A hora que ela perturbou você foi a hora que ela ajudou eu. Por isso que eu falo: o que desagrada a um, agrada a outro. O que a pessoa acha, eu não preciso disso, a outra pessoa está precisando. O irmão Brana falou assim: foi aquilo que ajudou eu. Quando ela começou a gritar glória a Deus, aleluia, a unção caiu no público. O que desagradou você foi o que ajudou eu. Então, irmão, lá também, lá em Girdião também é a mesma coisa, viu, irmão? Lá em Girdião. Ele falou assim: quando eu levantar a tocha, vocês levantam. Quando eu gritar a espada de Girdião, vocês gritam também. Então aquele exército foi o maior exército vencedor, e era só 300. E o segredo era a união. O segredo era ser unido. Quando um faz, o outro faz. Por isso que o apóstolo Paulo disse: sorre com quem sorre, mas ri. Chora com quem chora, mas ri com quem ri. Se todo mundo está rindo alegre, fica alegre também. Se todo está chorando, vamos chorar também, né? Se todo está triste, vamos entristecer também. Vamos para a próxima, meu irmão Ademar de Souza. Boa noite com Jesus, pastor Joel. Por que a feiticeira chamou Samuel e ele era um ancião ainda? Referência, 1 Samuel 28:14. Porque a morte não muda, irmão. Irmão Ademar. Irmão Ademar, a morte não muda. Na mensagem do irmão Brana, reconhecendo o dia e a sua mensagem, reconhecendo o dia e a sua mensagem, o irmão Brana disse: a morte não muda. Ele ainda fala de, eu não sei se é nessa que ele fala de Samuel, mas ele fala: a morte não muda. Aí ele disse: se você é um cabeça quente aqui, você vai ser um cabeça quente lá. Se você é uma pessoa triste aqui, você vai ser uma pessoa triste no céu. A morte não muda. Você vai ser lá o que você está sendo aqui. Por isso que aqui nós estamos em treinamento. Deus está treinando nós para o céu. Deus está treinando. O irmão Brana disse que faz 2000 anos que Deus está treinando nós para levar nós para o céu. E Ele não quer levar um povo triste, um povo reclamão no céu, não. Esse povo reclamão ele já matou no deserto lá, que não quis que entrasse em Canaã. Ele não quis que aquele povo reclamão entrasse em Canaã. E não é agora que Deus vai mandar para o céu um povo reclamão, um povo que só fica murmurando. Não vai levar, não. Ele vai levar um povo alegre, um povo feliz, porque é salvo, feliz, porque é eleito, feliz, porque tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos para a próxima então. O irmão Ademar de Souza pergunta: quem são os 3 amigos de Jó? E o irmão Brana fala sobre este assunto em qual mensagem? Os 3 amigos de Jó, ele deve falar dela, a Jó, servo de Deus. Essa não é traduzida pelo crente da Bíblia, nem pela Gráfica Goiana, e nem parece que é o irmão Granja, José Granja, foi ele que traduziu essa mensagem. Jó, servo de Deus. O irmão Brana fala que aqueles 3 amigos de Jó eram membros da igreja dele. Jó era um pastor e aqueles 3 eram membros da igreja dele. Os 3 falaram assim: não é certo nós ir embora. Antes de nós ir embora, nós vamos falar umas boas para Jó. Nós vamos falar umas coisas boas para ele. Sentaram 7 dias de costa virada para Jó, mostrando as 7 eras da igreja. Depois eles viraram de frente com Jó para falar que Jó, tudo o que aconteceu com Jó é porque ele tinha pecado escondido. Ele tinha coisa escondida que ele não confessava, por isso que veio tudo aquela ruína sobre ele, porque ele era um pecador, e um pecador de pecado oculto. Ele era membro da igreja de Jó. Lá na frente, você vê quando os 3 vão embora, Deus fala para os 3: volta a Jó.
porque Jó era o pastor dele. Volta Jó, para que Jó ofereça um sacrifício para vocês três, e ora para vocês três, para eu não matar vocês três. Então Jó era o pastor dele, porque Jó tinha que orar por ele, oferecer sacrifício a favor dele. Então Jó era o pastor dele, e Jó orou por ele, os três foi salvo, e Jó também foi transformado. Bom, pedido de oração então. Irmão Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo em sua vida, pede oração em sua família. Kellen Souza, seu favor e família. Marcos Geraldo, seu favor e família. Roberta Gonzala, a todos os irmãos de Caçador. Joel William, seu favor, família e seu tio. Thalita Nins, seu favor, família, em especial ao seu marido Romerito. Cirlei Lopes, aos seus vizinhos que fazem muitas críticas. Cine Everton, a sua família, ao Tabernáculo de Nova Prata. Evelyn Monteiro, seu favor e família. Sônia Caldas, a sua família. Suzane Monteiro, família e familiares. Eloy Nunes, ao favor de suas filhas que estão paradas no caminho de Deus. Amém. Nós vamos orar e pedir para Deus fazer com que suas filhas voltem para Deus, porque como esses três amigos de Jó voltou a Jó, voltou a seu pastor, e eles eram para morrer se eles fossem partir para frente. Mas Deus mandou eles voltar ao seu pastor, voltar à sua igreja. Voltaram, se salvaram, e Jó foi transformado também. Então vamos orar para que sua família volte para Deus, não só sua família, mas eu creio que todas as famílias, quase todas as famílias, não vou dizer todas, mas quase toda a família, tem filho, tem filha, desviado do caminho, que saiu, deixou, foi embora. Nós vamos orar para que eles regressem para o seu lugar, para o seu posto de dever, que o lugar que eles estão não são deles, que o lugar deles é no braço do Senhor Jesus Cristo. E a família Monteiro também, que está aí em peso aí, Deus abençoe você. Eu ouvi falar de Caçador aí. Falou de Caçador? Falou, irmão. Os irmãos de Caçador? O irmão Roberta Gonzala pede oração a todos os irmãos do Caçador. Né? Caçador, o Caçador é... Tem Nova Prata também. Nova Prata, todo lugar que a gente andou, quando a gente caminhava para o Brasil. Os irmãos aí de Caçador, Deus abençoe vocês. Vocês foram muito, muito bons para comigo. E vocês aí, os irmãos da Nova Prata, né? É. Vocês também foram muito legal comigo e deram reverência, né, ao meu ministério. Glória se dá a Jesus. Mas para mim, vocês deram respeito. E isso aí eu agradeço. E agradeço muito. Que eu não tenho como esquecer das vossas bondades para comigo. Então vamos lá. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, é o único nome que é aceito por Ti. Como está em Atos 4, verso 12, só há um nome debaixo do céu, pelo qual devemos pedir, que é Senhor Jesus Cristo. E nesse nome, que é nome-chave, Senhor Jesus Cristo, o Senhor liberta teus filhos, o Senhor traga de volta os desviados, aqueles que ainda não tomou conhecimento, que é uma águia, que o Senhor o desperte, para que ele possa voar às alturas, Senhor, sair dos galinheiros do mundo e ir para as rochas, que é o lugar das águias. Que o Senhor abençoe os lares, os casamentos, abençoa as gestantes, as crianças, a nossa mocidade, abençoa nossos anciãos, nossos pastores da mensagem, suas igrejas, que tudo vai bem, que tudo vai sob o teu controle, Senhor Deus. Peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.